Jonas capítulo 1, verso de número 1 a 3 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amital, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, diga Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade, diga maldade, subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu, diga fugiu, da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Eu sei que muitos de vocês conhecem essa historinha, linda e maravilhosa, mas o que eu quero falar com vocês hoje é: saia da zona de conforto. Deixa o seu irmão do lado um pouco desconfortável. Como é que você vai conseguir fazer isso? Nossa, tem gente que está deixando o outro desconfortável assim, ó. Você deixa desconfortável quando você vai e tal, dá um grito do lado dele, dá um grito do lado dele. Isso. Pronto. Saia da sua zona de conforto. Eu sei que você já deve ter ouvido essa expressão inúmeras vezes, mas se tem algo, desde antes de eu viajar, que o Senhor tem me incomodado muito, é para que nós possamos sair da nossa zona de conforto. E deixa eu falar um negócio muito importante para você. Hoje você vai sair dela em nome de Jesus, amém? Mas amanhã você vai precisar sair de novo. Porque aquilo que é a tua zona de conforto, que é o teu desafio hoje, amanhã vai ser a sua zona de conforto. Você está entendendo? Quando você vence algo e você quer parar, a sua vitória se torna a sua zona de conforto. Por isso que muitos dizem que o dia mais perigoso que existe é o dia depois da vitória. É o dia depois que você venceu. É o dia depois que você alcançou aquilo que durante muito tempo você esperava. Por quê? Parece que você lutou, e quando você chega a alcançar, a ganhar aquilo que você tanto deseja, você o quê? Relaxa. E aí é normal, muitas vezes, e é o que acontece, você se colocar numa zona de conforto. Então essa palavra, ela não é simplesmente para aqueles que estão estagnados, ou não estão vivendo nada. Não, pelo contrário, essa palavra é para todos nós, essa palavra é para mim. Porque aquilo que eu estou vivendo de desafio hoje, aquilo que eu estou vivendo de desafio, a partir do momento que eu venço esses desafios, eu já tenho que procurar novos desafios. Eu já tenho que procurar novas lutas. Como assim, pastor? Eu não vim pregar um evangelho para você light, coach, nada disso. Pelo contrário. Ah, pastor, eu achei que eu ia vencer, porque a Bíblia fala que eu sou mais que vencedor. Amém. Se a Bíblia fala que você é mais que vencedor, porque tem que ter mais luta. Tem que ter mais desafio. Então, a partir do momento que você vence algo, você não pode parar. Você não pode relaxar. Pastor, mas o descanso? Calma. Calma. Mas voltando para a história de Jonas, é o que eu quero me basear com você hoje, para a gente conversar sobre zona de conforto. Se tem uma pessoa que não queria sair da zona de conforto, era Jonas. Quando Deus vira para ele e fala bem assim, ó, você vai para uma cidade grande, chamada Nínive. Por que Deus enfatiza a questão da cidade grande? Aí nós temos que ir para a história. Nínive era uma cidade muito maior do que onde Jonas vivia. Era um desafio para Jonas. E além do desafio de ser uma cidade muito maior, semelhante ao que você viu aqui no domingo passado. Os ministros Marcelo e Rebeca, que foram enviados no domingo passado, mas ainda estão aqui ainda, pelo menos o Marcelo está aqui, a Rebeca deve estar por aí. Entendeu? Eles vão viver um desafio muito maior. Eles estão indo para uma cidade que é muito maior que aqui. Para você ter uma ideia, se não me falha a memória, aqui nós temos 520 mil habitantes. São Paulo tem 20 milhões, né? Só a cidade de São Paulo. Só a cidade de São Paulo. Então, Jonas já não queria sair da zona de conforto. E aí tem um plus ainda, que Deus fala bem assim: vá e pregue contra ela. Deus mandou Jonas ir lá e amar aquela cidade? Sim, mas de uma forma que muita gente não gosta. Deus virou para Jonas e falou assim: vá lá e pregue contra ela. Não vá lá e a abrace e fale bem assim, ó, nossa, vocês estão tão lindos. Nossa, que cidade maravilhosa. Nossa, que coisa espetacular que vocês estão vivendo aqui. Não.
Vá lá e pregue contra ela. E termina dizendo assim: porque a maldade dela subiu até a minha presença. Se você voltar alguns livros de alguns anos atrás, você vai ver que a última vez que o Senhor falou que a maldade de uma cidade era tão grande que subiu até ele, Deus fez o quê? Destruiu as duas com fogo, Sodoma e Gomorra. E se você for pegar um pouco mais, você vai ver a história de Noé. Ou seja, para você fazer uma reflexão na tua mente, Jonas não estava negando ir para um lugar que era Disney. Não era férias. Deus não estava falando para ele bem assim: Jonas, você vai lá e vai descansar um pouco. Não, Jonas, eu quero te mandar para um lugar que o pau vai quebrar, mano. A chapa vai esquentar lá, velho. Você vai pregar contra a cidade. Você vai pregar contra o que ela está fazendo. E ela é tão má, tão má, tão má, que a maldade dessa cidade subiu até a minha presença. E eu imagino que Jonas, depois de fazer essa pequena reflexão, que você também está fazendo junto comigo, ele pensou e falou o quê? Vou nada. E o que ele fez na primeira oportunidade? Comprou uma passagem para Tarsis, que era uma outra cidade. Então, se tem uma coisa que Jonas não queria fazer, era sair da sua zona de conforto. Mas diga assim comigo: eu quero e eu vou sair da zona de conforto. Jonas estava tão na zona de conforto que olha essa parte do texto que legal. Jonas 1:4 diz assim: o Senhor fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Se você for ler a continuação do texto, você vai ver que o capitão lá do barco chega para ele e fala assim: cara, como é que você pode estar dormindo e o pau quebrando desse jeito aqui? Nós vamos afundar. Por quê? Mas por que o Jonas estava dormindo? Porque ele estava descansando? Não. Porque ele estava na zona de conforto dele. Tem gente que só canta a parte do hino deitado eternamente em berço esplêndido. Nunca cantou: verás que o filho teu não foge à luta. Nosso hino é muito crente, gente. O hino nacional brasileiro é muito crente. Porque ele fala de descanso, ele fala de luta, ele fala de belezas naturais. Já prestou atenção nisso? Entendeu? Então, por que você está falando isso, pastor? Porque ficar na zona de conforto é mais cômodo. Eu não estou chamando você nessa noite, o Senhor não está te chamando nessa noite, para ir para um lugar que os problemas vão acabar. Pode ser que o Senhor está te chamando para um lugar essa noite que os problemas vão aumentar, que a luta vai ser um pouco mais árdua. Mas entenda uma coisa muito importante: toda luta mais árdua é porque a vitória é mais gloriosa. Ninguém alcança coisas grandes lutando lutas pequenas. Ninguém vai chegar em lugares mais altos lutando lutas no chãozinho assim, rastejando. Pelo contrário. Eu não estou pregando para vocês aqui hoje porque ontem alguém colocou a mão na minha cabeça e falou: você vai começar a pregar. Teve um processo árduo. Teve muitas coisas que aconteceram. Só que eu tinha esse desafio. Mas se eu já realizei, já venci, como eu já falei com vocês aqui, eu tenho que buscar outra agora. Porque senão daqui a pouco eu vou ficar na minha zona de conforto. Essa semana foi uma semana muito corrida, agitada, muita coisa aconteceu, graças a Deus. Por isso, e eu podia me colocar numa zona de conforto, e lá, Tiago, no meu computador, e buscar no meu arquivo lá, alguma mensagem que eu já preguei, há algum tempo atrás. De repente eu podia pegar uma mensagem que eu preguei há 2 meses atrás, você nem lembra. Eu podia fazer isso. Eu podia ficar numa zona de conforto. Não que eu sou contra a pessoa uma vez ou outra fazer isso, de repente Deus quer falar a mesma coisa outra vez. Concordo.
Mas eu falei assim, não, eu vou me desdobrar, vou buscar Deus, para que Deus me dê uma mensagem, me dê algo que a juventude precisa ouvir nesse sábado. Eu não sei aqui quem já teve a oportunidade de fazer uma mensagem, mas não é uma coisa tão simples. Quem aqui já fez uma mensagem? Alguns já devem ter participado de um curso, tal. Quem já fez isso? Isso. É tranquilo, ministro? Dá seus perrengues. Mas a zona de conforto estava ali. A cama estava ali pronta para eu deitar. Eu podia ficar assistindo só as notícias do Flamengo, do nosso irmão Felipe Luiz, que voltou, que assumiu o Flamengo agora. Brincadeira. Mas eu poderia fazer isso, mas eu precisei sair. Então diga uma coisa comigo assim, ó, eu vou sair da minha zona de conforto. Hoje é um ótimo dia para isso. Sabe por quê, querido? Zona de conforto é lugar para gente sem propósito, é lugar para quem quer fugir, é lugar para covarde, é lugar para desobediente, é lugar para comentarista de vida alheia. Por quê? Porque tem gente que só gosta de ficar comentando a vida do outro. O outro compra um carro, olha lá, alguma coisa tem. Como é que ele compra um carro desse? Alguma coisa ele fez aí. Aí o outro lá começa a namorar. Possível. Essa menina deve ser cega. Não olhou para ele? E eu aqui, bonito e solteiro. Porque tem gente que é assim. Olha lá, fulano sorrindo, rindo. Isso deve ser maior mentira, isso deve ver o inferno dentro de casa. E você ali, besta, assim, de comentarista, entrega seu currículo para alguém, para a Globo. Para a Globo não, para a Record. E vai lá ser comentarista de esporte. Mas só fica comentando a vida dos outros quem quer ficar na zona de conforto. Porque sentar, deitar e ficar olhando o que os outros estão fazendo, o que os outros estão conquistando, é muito fácil para quem quer fugir, para quem é covarde, para quem é desobediente. Vai chegar a parte boa, fica tranquilo. Mas essa parte para mim é a melhor. Então, uma coisa importante, gente sem propósito. Está acabando o ano. Você acredita que está acabando o ano já? Nós já estamos em outubro. Então faltam aí 3 meses para o final do ano. Aí, eu quero fazer isso com você para você poder entender que de repente você ficou na zona de conforto. Pede ajuda ao Espírito Santo para você conseguir lembrar o que no dia 31 de dezembro você prometeu fazer. E de repente você não começou até agora. Ou você não fez nada. Coisas que dependem de você, tá? Não é coisa que depende dos outros. Porque de repente você falou bem, tipo, vou colocar um exemplo. No nosso semeando do ano passado, nós colocamos lá, queremos ir para o GKPN em Portugal. Tínhamos condições? Não. Tinha condição de ir agora? Também? Não. Mas Deus pegou e fez. Um sonho realizado, uma coisa que estava lá no propósito. Mas tenta lembrar na tua mente. Ah, pastor, é verdade, tal, aquilo outro. Por quê? Porque você decidiu ficar na zona de conforto. Foi muito mais fácil você não aceitar desafios. É muito mais fácil você maratonar uma série do que começar a estudar, do que começar a ler alguma coisa. Eu não sou contra você ver série, eu não sou contra você jogar bola, eu não sou contra você ver futebol, eu não sou contra você ter rede social, eu não sou alienado. Porque tem crente que acha que crente não pode fazer nada. Eu gosto de futebol. Eu gosto de assistir futebol. Não deixa de assistir futebol, mas diminui muito. Entendeu? A sua pastora, ela gosta de um dorama. E parece que ela falou que cada dorama é um filme. Cada episódio é 1 hora e pouca. Entendeu? Daqueles... Ai, desculpa, eu esbarrei em você.
Ah, eu vou pegar na sua mão agora, tá? Você ri, mas a gente podia ser assim, né? Porque hoje em dia os caras começam a namorar, já quer pegar na bunda já. Entendeu? Podia ter ficado sem essa, mas aí eu vou falar mesmo. Entendeu? Eu vou fazer uma oração assim agora, Daniel. Quando o pessoal vem orar para relacionamento, eu falo assim: Senhor, que o Senhor os abençoe, os fortaleça, que eles vivem em santidade, que eles vivem igual o dorama, Senhor. Eles possam se comprometer a ter um relacionamento dorameiro. Entendeu? Mas, voltando, sem propósito, fujão. Tem gente que tem mais não na boca do que sim. Deus fala para fazer uma coisa, não posso não. Alguém chama para fazer uma, posso não. Ah, vamos fazer isso, não. Ah, porque eu tenho que dar atenção para isso, porque eu tenho isso, porque eu tenho meu trabalho, porque eu tenho aquilo, porque eu tenho isso, porque eu tenho isso. Por isso que eu não posso fazer isso. Ah! Pastor, é porque Deus não dá nada para eu fazer. É porque Deus gosta de gente que está ocupada. Isso não está na Bíblia não, tá? Mas eu vejo isso. Gente que não está fazendo nada, normalmente Deus não chama. Deus chama quem está fazendo alguma coisa já. Porque gente que não está fazendo nada, normalmente está o quê? Sentado esperando. De repente você está aí na sua cadeira esperando bem assim, eu só vou me movimentar, só vou começar a viver isso mesmo, se Deus falar o meu nome aqui. Se o pastor virar e falar bem assim, fulano de tal, da camisa tal, com a calça tal, que pediu isso em casa tal. Deus está falando com você, aí você se estremece todo. Meu Deus, tal. É isso, Senhor. Oh, Deus fala com você há muito tempo, vai ler a Bíblia. Eu estou falando já lá em Mateus, lá, de fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho. Você não está fazendo nem isso, cara. Porque você está querendo ficar na zona de conforto. Você está querendo fazer igual o Jonas, fugir das coisas. Ei, pelo contrário, não é tempo para fugir, não, é tempo para encarar as coisas. Ah, pastor, mas olha o Alexandre de Moraes. Deixa o Alexandre de Moraes. É porque tem gente que tudo tem medo. O que eu vi... Fala ou não fala, pastora? Pode falar, pode falar. Nem respondeu, mas fez uma cara tipo assim. O que eu vi de pastor isentão, pastor que não tem opinião, pergunta o negócio, porque a gente temos que analisar para poder não colocar palavras, tal, paraná, vai cagar. Crente que é crente tem que se posicionar, não tem que fugir não, meu irmão. Tem a briga acontecendo aí, aprova ou não aprova as drogas, aprova ou não aprova aborto, aprova ou não aprova ideologia de gênero, aprova ou não aprova banheiro na unissex no negócio. Não tem que aprovar. E se alguém perguntar, se tiver que postar na rede social, vou postar e vou falar. Pastor, mas cadê o amor? O amor continua. E o posicionamento continua. Você acha que Deus não amava a cidade de Nínive? Mas ele virou para Jonas e falou o quê? Vá lá e pregue contra ela. Porque o negócio não está bom. Eu não quero que ninguém venha aqui na cidade de Vila Velha e fale bem assim, ó, Deus mandou eu vir aqui, porque eu tenho que pregar contra essa cidade. Porque a maldade dela subiu até a minha presença. Eu quero que nessa cidade, eu e você, nos levantemos como homens e mulheres de Deus e comece a pregar a verdade de Deus aonde nós estivermos. E não fugir. E não ser covarde, não ser desobediente. Se Deus diz para fazer, faça. Diga para o seu irmão, se Deus diz para fazer, faça. Quando Deus fala alguma coisa com a gente, ele está chamando para daqui a 20 anos, está falando para você fazer agora. Pastor, mas eu tenho 13 anos, eu tenho 14 anos, entendeu? Não tem problema, Deus vai te usar também em nome de Jesus. Nós vamos abrir uma célula lá dentro da tua escola, você vai ser um líder de célula lá, você vai ganhar os seus colegas para Jesus todinho lá. Daqui a pouco sua professora vai estar indo na célula também. Pastor, mas uma professora, ela fala um monte de besteira, tal, asneira, ela vai ter que se converter também em nome de Jesus. Você está comigo ainda? Está com raiva não? Não, que bom. Se tiver também, você reclama com Deus. Eu ia pregar uma coisa mais emocionante. Pregar uma coisa mais tipo assim,
Pai é lindo. Abraça o pai, abraça o pai, abraça o pai. Quero ser como... Aí você bota um negócio para tocar, um pad. Eu até fiz aquele negocinho daquele pad, não tem? Aquele que a gente ouviu ontem? Tipo violininho e tal. Mas eu não sou muito para isso, gente. Você me perdoa, mas eu não tenho esse perfil. Meu perfil é o quê? Meu perfil é tipo de Noé. Eu tenho que salvar quem eu puder salvar. Nem que seja os animais. É sério. É porque tem umas vendas que ficam nos olhos de vocês, que é um negócio absurdo muitas vezes. Tipo, eu fui falar do negócio da política aqui no primeiro momento. Eu falei alguma coisa errada, Léo? Eu falei alguma coisa errada? Não, mas eu já vejo gente orando comigo assim, tal. Vai o quê? Vai vomitar? Vomita. Está com raiva? Fica com raiva. Pastor, você não me ama? Amo. Eu amo meu filho também, mas tem vezes que eu falo assim, então, tira a venda. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu quero ver a juventude realmente para cima, fazendo a diferença. Nós recebemos tanta palavra na conferência, tanta coisa boa, tanta coisa do céu. Você já começou a botar em prática? Tem que botar em prática. Tem que começar a viver. Tem que sair da zona de conforto. Você não nasceu para dormir não, gente. Porque eu preciso descansar, pastor. Entendeu? Eu preciso de férias. Eu sei, todo mundo precisa. Todo mundo precisa descansar também. Mas tem hora para tudo. Diga, tem hora para tudo. Pastor, porque eu estou muito cansado, pastor. Todo dia acordando 11h30, 11 horas. Aí eu chego em casa, umas 7 horas da noite. Aí eu vou ver uma série. Quando dá 1h30, eu vou jogar um CS, alguma coisa. Aí eu tenho que acordar tarde. Minha vida é muito cansativa, pastor. Aí minha mãe ainda me pede para lavar uma vasilha, para arrumar a minha cama. Eu tenho sofrido muito, pastor. Eu tenho. Porque eu acredito, gente, que tem muita gente que pode viver em depressão, que pode viver numa opressão e tal. Mas tem uns que é só falta de surra. Né? Tem gente com 20 e pouco anos que é falta de surra. De vez em quando, alguns da equipe vêm falar para mim assim. Vou falar quem é não. Mas teve uma pessoa uma vez ali, o Daniel estava junto. Daniel não era a pessoa. É porque esse dia eu falei do Daniel. Daniel estava junto. Aí a pessoa falou, mãe, estou com uma enxaqueca, uma dor de cabeça, não estou me aguentando. Aí eu olhei, como é que é? Porque faz dias. E daí? Não, é porque me incomoda. Falei, pelo amor de Deus, você é muito novo para isso. Vai para cima. Tal. Então, aí ela foi fazer as coisas que tinha que fazer. Agora tem gente que quer falar assim, a pessoa vem falar com você, é porque eu estou passando por uns problemas. Uma dificuldade, nós temos uma dificuldade, a gente temos. Aí a dificuldade, porque eu estou passando por... Aí, em vez da pessoa chegar e jogar a realidade para ela, virar e falar bem assim, mano, vamos para cima, tal, aquilo outro. Ela quer fazer o quê? Ela abraça, é verdade, esses problemas é problema mesmo, problema que vem, problema que vai, é uma dificuldade, vamos chorar os problemas juntos. Não estou falando que foi o Léo não, gente. É porque quem senta na frente, faz mais pato. Sai desse marasmo, dessa zona de conforto. Fica em pé aí, por favor. É sério. Entendeu? Dá uma corrida aí no seu lugar aí. Você que pode. Isso. Tem gente que nunca levantou a perna na igreja para pular. Segura aí. Você acredita que eu mandei dar uma corrida no lugar? Tem gente fazendo assim, olha só. Estou falando que não pode, tá? Tem gente que não pode. Eu estou falando para jovem ou não estou falando para jovem? Dá uma corrida no seu lugar aí, gente. Vamos lá. Isso. É outra perna. Aê. Um policial agora. Vai. Isso. Vai. Flexão agora. Flexão.
Eu estou doido para aquele pulso inaugurar. Para a gente fazer umas vigílias lá de meia-noite a 6 da manhã. Entendeu? No espaço top. Mas tem um jovem que, pelo amor de Deus, parece que a zona de conforto é ele. Pode até mudar o nome da mensagem, fulano de tal, em vez de ser zona de conforto. Saia de fulano de tal. Por que você está jogando pesado assim? Porque eu sei que tem um potencial, tem um ouro dentro de você, irmão. Eu sei que tem algo de Deus na tua vida. Porque de repente, quando você olhasse para mim há anos atrás, sentado numa cadeira, você não ia imaginar o que Deus poderia fazer. Hoje, quando eu olho o que Deus faz na minha vida, eu não imagino o que Deus pode fazer lá na frente, mas eu sei que Deus vai fazer. Mas eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu preciso entender isso. Pode sentar, não precisa ficar em pé até o final não. Estava preocupado já, né? Vamos lá, deixa eu correr aqui rapidinho. Pastor, mas o que eu preciso fazer para sair da zona de conforto? Cuidado com o seu ego. Mateus 16, 24 diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O que é isso, pastor? Quem aqui já fez uma massagem relaxante, ou alguma fisioterapia, alguma coisa assim? Quem aqui já fez fisioterapia, alguma coisa? Legal. Teve uma vez que eu ouvi num caso, que a pessoa ela foi no médico, tal, que o outro foi tentar descobrir, estava com uma dor aqui, na lombar, tal, pananã, e uma dor aqui. E aí o médico fez todos os exames, tal, não descobria nada, pananã. Aí ele perguntou: você trabalha como? Aí ele falou: eu trabalho sentado o dia todo, tal, aquilo outro. E eu faço massagem toda semana, fisioterapia toda semana, e não melhora. Aí ele virou para ele e falou assim: na verdade, é porque você não precisa de uma massagem, você precisa mudar a sua postura. Quando você tem que ter cuidado com o seu ego, é porque nós não temos que fazer massagem em você, nós temos que mostrar a postura que você deve ter como cristão. Porque eu poderia muito bem montar uma mensagem aqui e falar, e começar a elevar você, a massagear o seu ego. Você é especial, você é precioso, não há ninguém como você. Você é único. Você sabia que dentro de 7 bilhões de pessoas, só corre o DNA é único? Você sabia que no mundo não tem ninguém igual a você? Até quem é gêmeo, como é que fala? Idêntico, gêmeo idêntico. Tem diferença neles? Eu poderia fazer tudo isso. Mas muitas vezes, as massagens no seu ego fazem com que sua postura não mude. Por isso que é bom você andar perto de gente que te apoia, mas que também diz para você: isso daí não presta. Que sonha com você, mas que também fala para você: ó, não vai por esse caminho não. Pessoas que falam a verdade. Eu gosto de caminhar com gente que fala a verdade para mim. Eu casei com uma pessoa assim. Porque de vez em quando ela precisa vir furar meu balão. Pô, calma, está errado, tá? E de vez em quando eu faço isso. Então, cuidado com o seu ego. O ego é importante ter, pastor? Se você for pelo significado, ego significa a personalidade da pessoa, todo mundo tem uma. Você está entendendo? Aí a gente pode entrar para a área da psicologia, da psiquiatria, tem o fleumático, colérico, sanguíneo, tal, aquilo outro. Mas você também não pode se justificar por causa disso. Porque tem o fruto do Espírito. Ah, pastor, porque eu sou sanguíneo, colérico, hemorrágico, com ascendência em Pedro, Paulo e João. Eu não posso ver uma briga que eu quero entrar no meio. Eu sei. Eu sou dessa linha aí. Mal tem que me controlar. Mas o que Deus faz? Deus dá oportunidade para isso. Dificilmente eu vou num lugar e sou bem atendido. Dificilmente. Fomos lá, no hotel lá, o hotel nos distratou. O hotel que nós hospedamos os pastores. Arrumou maior confusão, um monte de coisa, falou um monte de coisa. Colocou a gente no embaraço, de coisas que a gente tinha acordado antes, que estava tudo assinado, pago, tudo certo.
tal, distratou, gritou com a minha esposa, gritou com o outro. Não vou falar que foi o Quality ali não, de frente para a praia. Aquele hotel grande, não vou falar que foi aquele não. Tem aquele hotel, Quality, de frente para a praia ali na esquina? Vou falar que ele não. Distratou. A vontade que dá. Vai chegar lá, ei! Vai bater no púlpito aqui, mas vai que o púlpito quebra. Como é que você está falando? Presta atenção, meu irmão. Você acha que eu sou quem? Mas é a vontade que dá. Mas o que é isso, pastor? Eu tenho que controlar. Eu tenho que ter cuidado com o meu ego. Ah, pastor, porque eu sou, como é que é o que é? Que chora, que... melancólico. Pastor, porque... pensa numa pessoa que está chorando, pastor, porque o Marcelo e a Rebeca vão embora. Eu estou numa melancolia, eu sei, nós vamos sentir saudade, tudo isso, tal, aquilo outro. Mas tem gente que quase entra em depressão pelas coisas. Tem muita gente que assiste, de repente, quando o Derek, de Grey's Anatomy, morreu, você entrou num negócio. Vamos falar mais atual aí. Silvio Santos agora, faleceu. Cid Moreira. A Cid Moreira, aí vocês denunciaram. Quem conhece o Cid Moreira que levanta a mão? Olha. Não. Quem conhece o Cid Moreira, levanta a mão. Eu não sei fazer a voz dele. Hoje no Fantástico. Quem não conhece o Cid Moreira já ouviu a Bíblia com ele. Gênesis 1. No princípio criou Deus. Faleceu. Tem gente que pega o negócio da morte e faz quase um espetáculo. Você está entendendo? Eu sei que tem coisa que a gente sente. Foi há quanto tempo? Uns 3 meses atrás, 4 meses atrás, que o Derek morreu, tadinho. O cachorro. Na conferência do Espírito Santo. No sábado nós viemos aqui, no domingo eu estava tocando bateria na conferência. Domingo de tarde, a Gal me liga e falou bem assim: Marco, o Derek morreu. O Derek era o nosso cachorrinho. Ele estava se recuperando de uma feridinha na perna, que deu por alguma coisa, e estava totalmente recuperado, tinha uma casquinha só. Mas aí, a gente não sabe por que ele faleceu. Pastor, você não ficou triste? Fiquei, postei até. Senti durante alguns dias. De vez em quando a gente olha lá, poxa, o Derek e tal. Mas agora, eu vim e toquei. Eu vim e ministrei. Ah, mas o senhor é diferente. Não, eu sou filho de Deus igual você. Está me entendendo? Então, cuidado, diga cuidado. Fala, cuidado com o ego. Outra coisa, não seja preguiçoso. Para sair da zona de conforto. Pastor, mas a Bíblia diz isso? Olha o texto de Provérbios. Pega esse aí para você, olha que coisa linda. Provérbios 6. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Sangue do Cordeiro está batendo na sua porta. Irmão, você quer um texto mais claro que esse, para você não dormir no culto? E quando ele falou de braço cruzado, eu só lembro dos irmãos que cruzam o braço e encostam a cabecinha assim, alguém assim, aí. Não estou falando de ninguém específico não, pelo menos eu não vi hoje ninguém dormindo. Graças a Deus. Mas olha só, olha o texto. Até quando você vai ficar deitado? Olha só, até do cochilo ele fala. Até quando você vai ficar cochilando? Então vira para o seu amigo e fala assim: aí, não dá para ser preguiçoso, mano. Não dá. Eu não preciso nem falar mais nada. Eu se fosse o pai ou a mãe de vocês, e eu acho que eu vou fazer isso com o Pedro, eu vou imprimir esse versículo. O Pedro não tem problema de preguiça, gente. Você tem um problema que ele não tem, é preguiça.
Pelo contrário, estava morto de cansado, a gente vindo do casamento, ele falou assim, não estou cansado, não vou dormir, deu 1 minuto e... Tá. É porque ele não se rende. Ele é do mesmo nível, assim, de intensidade. Mas agora, eu vou dar esse conselho para alguns pais, imprime esse versículo e bota assim. Ou se não, bota o Cid Moreira falando. Até quando ficarás deitado com sono? Então não seja preguiçoso. Outra coisa, tenha coragem. Josué 1,9 diz: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você ande. Você quer sair da zona de conforto, tem que ser corajoso, mano. Porque quando você sai da zona de conforto é desafio. Para Jonas era um desafio. Ele ir para Nínive era um desafio. Mas se você acompanhar toda a história, você vê que ele faz a cagada, compra passagem, vai lá, o navio quase afunda, o peixe engole ele vai depois, mas depois ele vai para Nínive. Ele se arrepende e tem coragem. Outra coisa, seja obediente. Jonas capítulo 3, 1-3 diz: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe direi. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Então ele desobedeceu lá no capítulo 1, mas no capítulo 3 ele obedeceu. Entenda uma coisa muito importante: obediência não é sobre sentir, é sobre decidir. Grava isso no teu coração. Obediência não é sobre sentir, é sobre decidir. Eu decido ser obediente a Deus. Eu decido obedecer a voz de Deus. Eu decido obedecer a palavra de Deus. Se você esperar sentir, você não vai obedecer quase nunca. O Pedro come quase nada de doce. Até os 2 anos ele não comia nada. E aí nós colocamos uma regra lá, que o domingo é o dia que ele pode comer doce. Então, como ele não sabe muitas vezes os dias, todo dia ele pergunta: hoje é domingo? Ele lembra mais dos dias por causa do salt. Então, tipo, quando a gente fala sábado, sábado tem salt. Entendeu? Então ele só come no domingo. Aí você acha o quê? Que de segunda a sábado o Pedro fica assim: hoje eu não vou comer doce, não é domingo? Você acha isso? Não. Ele tem uma oportunidade de ver um doce, ele vem para mim ou para a mãe dele e fala bem assim: posso comer um doce? Só umzinho. Ele faz só umzinho, por favorzinho. O coração quebra, é difícil. Aí a gente tem que falar: não, meu filho, não pode. Aí ele mesmo fala: é só no domingo, né? Ele decidiu obedecer, com 3 anos de idade. E você até hoje está esperando sentir. Quando eu sentir, eu obedeço. Quando eu sentir que é de Deus, eu vou. Quando eu sentir, você tem que decidir obedecer. Você tem que decidir ir e fazer. Não adianta. Tem coisa que você não vai conseguir sentir antes de obedecer, antes de viver. Quando a gente faz apelo aqui, muitas pessoas vêm aqui na frente, mais porque decidem do que porque simplesmente sentem. Porque às vezes a pessoa está tipo assim: eu não vou, mas ela fala bem assim: eu vou decidir, eu vou lá na frente. Depois eu vou ver o que vai arrumar. Isso é bom. Porque a pessoa já entra entendendo que a obediência não é sobre um sentimento, é sobre uma decisão. Da mesma forma que amor também é. Então, se você decidiu amar a Deus, você tem que decidir obedecê-lo. Você está comigo ainda? Bem? Último. Conheça. Obrigado aí por quem me ajudou. Último. Conheça o propósito. O louvor pode ficar tranquilo, tá comigo hoje. Vocês podem. Desculpa, eu não avisei, tá? É porque a gente fala o último ponto, ele já fica assim, ó: vamos. Vamos, galera. Vamos lá tocar no apelo. Vamos lá ministrar ao Senhor. Eles são demais, são lindos. 5. Conheça o propósito. Provérbios capítulo 16, 4. Se quiser só o tecladista vir para fazer aquele negócio assim, ó, Gabriel. Aquele som do céu.
O tecladista está aqui, o tecladista sempre está aqui, gente. Tecladista é uma coisa maravilhosa. Sem o que nós seríamos hoje em dia do worship sem um tecladista, né? Oh, meu Deus. Pensa na pessoa que ficou sem graça agora, foi o Gabriel. Provérbios 16:4 diz assim, ó: o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Irmão, tem que conhecer o propósito. Pastor, não sei nem o que é isso. Vai lá no VIP Store. Tem lá, pastora. Tem um livro 40 dias de propósito. Uma vida com propósito. É porque são 40 dias com propósito. A gente já leu esse livro na igreja umas 4 vezes. São 40 dias para você ler. Vai lá que é um livro muito bom para você aprender. Qual que é o seu propósito? Mas se você quer um resumo do que é o seu propósito, você nasceu para adorar a Deus. Pronto. Como assim, pastor? Adoração é um estilo de vida, então você nasceu para obedecer a Deus. Ah, pastor, mas eu tenho que estudar? Diga sim. Eu tenho que trabalhar, pastor? Diga sim. Sim. Mas tudo isso você faz adorando a Deus, obedecendo a Deus, ouvindo a voz de Deus. Então conheça o seu propósito. Quando Jonas entendeu qual era o propósito dele, ele pegou e falou: não, eu vou para Nínive. E ele ficou tanto na cabeça que era para pregar contra a cidade, e a cidade era má, e que Deus falou que iria destruir a cidade, que quando a cidade toda se converteu e Deus não destruiu a cidade, porque a Bíblia fala que Deus não destrói, Jonas fica bravo com quem? Com Deus. O Senhor não falou que ia destruir? O Senhor não falou. Porque ele se apegou naquele propósito ali de um jeito, e eu quero que você se apegue assim também, em nome de Jesus, naquilo que Deus tem para a tua vida. Deus tem algo especial para fazer na sua vida e através dela, em nome de Jesus. Amém? Com toda certeza você não está aqui, com toda certeza, para só sentar na cadeira, para só vir para participar de um culto. Existe algo a mais. A zona de conforto é muito atrativa, gente. Na zona de conforto os problemas são menores, tem mais descanso, bem entre aspas. Tem mais descanso, tem mais vida boa. Mas na verdade isso não é nada perto de coisas gloriosas que nós podemos viver com o Senhor quando nós decidimos sair da zona de conforto. Você pode ficar em pé, por favor? Eu já disse e repito: hoje é um ótimo dia para você sair da sua zona de conforto. Com certeza é um dos apelos menos atrativos que eu já fiz e que você vai ouvir na sua vida toda. Mas hoje é um bom dia para você decidir sair da sua zona de conforto. Colocando em outros termos, hoje é um bom dia para você arrumar mais problemas na sua cabeça. Hoje é um bom dia para você buscar uns desafios novos. Hoje é um bom dia para você pegar aquela luta que você já venceu, colocar lá no livro de história e começar a enfrentar uma outra para você vencer de novo, em nome de Jesus. Isso é sair da zona de conforto. O crente, que quer viver de acordo com o propósito, ele quer uma vida de desafios. Por quê? É só no desafio que você tem vitória ou derrota. E a palavra nos garante que aqueles que vivem com Jesus são mais que vencedores. Não é verdade? Então você não entra no desafio para perder, você só entra no desafio para ganhar. Ah, pastor, mas eu perdi isso, eu perdi aquilo. Então, porque não era de Jesus aquilo ali. Deus não estava na parada. Ou você não estava com Ele. Você está me entendendo? Então a minha oração nessa noite é para que você saia daqui inquieto, incomodado mesmo. Você pode sair daqui sorrindo, chorando, sei lá como é que você vai sair. Mas a minha oração é que você saia daqui tipo assim: Deus, eu preciso de um desafio. Eu preciso sair dessa zona de conforto. Eu estou fazendo tanta coisa, eu imaginei que eu não estava na zona de conforto, mas eu percebi que eu parei. Entenda uma coisa muito importante: a palavra de Deus diz que nós estamos numa corrida, buscando um prêmio que nós podemos alcançar. Imagina uma corrida, imagina. A corrida é daqui até lá.
Aí todo mundo está correndo. Eu estou acompanhando e eu paro aqui. E a corrida continua, certo? Certo? Eu fiquei parado? Eu fiquei parado? Hã? Sim, pastor. Eu fiquei para trás. Eu estou retrocedendo. Não, pastor, eu estou no mesmo lugar que eu parei, pastor. Eu não voltei nada. Não. Porque é uma corrida. A vida não é estagnada. A vida é uma corrida. Então, se você para, as coisas que estão acontecendo lá na frente, era para você estar vivendo também. Então, se você não está vivendo, você está ficando para trás. Você está retrocedendo. Não, pastor, mas eu não estou correndo para trás, não. Eu só estou parado. Você está me entendendo o que está acontecendo? Você está ficando para trás. As coisas estão continuando a acontecer. Os desafios estão vindo. E as pessoas estão enfrentando, estão vencendo. E você está ali parado. Irmão, eu decidi dizer sim para ser pastor. E o que a gente mais ouve quando a gente está conversando com os pastores, gente, a gente não tinha nada para fazer, né? Arrumou um problema para a nossa cabeça. Por quê? Ser pastor é demais, é lindo demais. Mas às vezes quando você está descansando, nós estamos resolvendo coisas. O WhatsApp não para. Tem tempo de descanso, tem tudo isso. Por que você está falando isso, pastor? Porque você quer parar com isso? Pelo contrário, eu quero novos desafios. Eu quero problemas que eu não consigo solucionar. E que Deus fale bem assim, ó, a solução é essa. Porque quando tiver um outro problema daquele ali, eu vou falar bem assim, ó, Deus deu a solução assim, e é assim que vai fazer. Então repete algo comigo se você quiser. Diga assim: Deus, nessa noite eu decido sair da zona de conforto. Eu preciso de desafios novos, de lutas novas, porque eu vou lutar, eu vou correr, eu vou voar e vou vencer com o Senhor tudo aquilo que se colocar diante de mim, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir Jesus aí? Aleluia! Aleluia!